Olá, povo de Deus. Olha eu aqui outra vez para fazer um outro vídeo, para ler a Bíblia para vocês. Deixe um joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro de Segundo Crônicas, né? As crônicas que escreveram a respeito do rei depois, entre o rei Davi, Salomão e os outros reis que assumiu o trono de Israel, né? Como Deus tem falado que não faltaria varão nem sucessor sobre o trono de Israel. Então, depois que Davi entregou a Salomão, e depois que Salomão se perverteu, que começou aí, foi seu filho, Roboão, e muitos outros, né? Então, aqui está as crônicas a respeito desses reis, né? Que dominou sobre o povo israelita, seus feitos, né? Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, muita paz, muita prosperidade e seguindo a legião de Deus fielmente e abandonando tudo de errado que está na legião do mal, na legião de Satanás, né? Vamos daí, pega a sua Bíblia aí, abra no livro de Segundo Crônicas, capítulo 14, e vamos ler junto comigo. Asa reina e vence a Zera, o etíope. Vamos ler. Abias dominou com seus pais. Não, desculpa, eu li errado. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Foi Roboão, então, etc. Então, esse é o relato dos reis, né? Que foram sucedendo depois de Davi, depois de Salomão, né? Então, aqui são as crônicas que escreveram a respeito desses reis, como eu falei anteriormente, né? Então, está dizendo aqui que Abias morreu, né? Dormiu com seus pais porque morreu e foi enterrado na cidade de Davi. E Asa, que é o filho de Abias, reinou em seu lugar durante 10 anos. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as imagens e cortou os bosques, porque isso aconteceu logo depois de rei Salomão e Jeroboão, seu filho, né? Ele fez alto, Salomão criou altares, tanto lá no box, fez aquelas estátuas lá, tudinho. Então, Asa, filho de, de Abias, né? Desmanchou tudo isso. Abias também, que reinou a favor de Deus e a favor do povo israelita. E Asa, seu filho, também está reinando de acordo com os mandamentos de Deus, né? Aqui está dizendo aqui, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as imagens e cortou os bosques. Então, né, tudo esse povo israelita era medonho para ir adorar esse santo que o povo criava, né? Essas imagens. Como nos dias de hoje também tem certas religiões por aí que fabricam estátuas para o povo adorar, se ajoelhar, fazer pedido. E isso é tudo abominação a Deus, tudo é diabólico.
Isso vem de certa igreja falsa que faz parte da legião de Satanás, né? Porque está induzindo o povo a fazer coisas contrárias ao Deus Todo-Poderoso, né? O povo ignora quando a gente fala essas coisas, quer dizer, o povo dele, né? O povo da falsa igreja, o povo da legião de Satanás, fica brabo com a gente, diz que a gente está julgando, né? Diz que a gente está falando mal dele, porque quando a gente enfatiza que eles estão na legião de Satanás. Mas não é eu que estou dizendo. Quem está dizendo é Deus, que eles estão na legião de Satanás, adorando estátuas, imagens esculpidas, se ajoelhando aos pés dela, fazendo pedido, etc., né? Porque nos dias de hoje inventaram muitos santos e muitas santas, né? Para o povo adorar e cultuar esses santos, né? Fizeram capela com os nomes deles, né? Então, isso tudo é diabólico. Isso tudo vem da legião de Satanás. O povo não quer aceitar essas coisas, mas é a pura verdade, né? Não é? Eu vou ler aqui, se você estiver achando ruim, porque eu estou falando essas coisas, preste atenção e caia em si o que é que Deus está falando a respeito de vocês nos dias de hoje, porque é a mesma coisa dos dias que está escrito aqui, né? Mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento que Deus tem dado a eles, o povo israelita. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. As imagens, o que é que diz imagem? Essas imagens que tem no dia de hoje, é a mesma coisa aqui. O povo fazia uma imagem, inventava uma imagem dizendo que era Deus, dizendo que era um Deus, né? Eles colocavam um nome, como nos dias de hoje. O povo faz uma imagem, como tem imagem da mãe de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a mãe de Jesus, mas está lá uma estátua de gesso, de ferro, não sei de que lá, que eles fabricam, está lá uma imagem e diz: essa aqui é a mãe de Jesus. Ah, tome tento, né? Faz uma estátua, lá bota uma roupinha, essa aqui é a estátua Aparecida, porque apareceu, acharam um boneco dentro de um rio uma vez, um pescador disse: essa é a Aparecida. E fora os outros santos que o próprio homem criou, né? Lá na legião deles, na legião de Satanás, que eles vai lá e canoniza a pessoa dizendo que ele é um santo. Aí Deus abomina essas coisas, Deus não quer essas coisas. Aí os dias daqui também é desse mesmo jeito, eles fazem imagem, né? Das cidades de todos os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidade fortalecida em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra, porque depois, logo assim, quando Salomão entrou, né, parou, cessou de fazer guerra, enquanto os reis era bom. Mas depois que começou a entrar os reis mal, né, lá no trono de Israel, aí começou, já logo no início, depois no final de Salomão, já saquearam logo o tesouro da casa de Deus e o tesouro do castelo de Salomão. Saquearam logo essas duas coisas. E depois saquearam o resto que tinha lá, porque Deus já tinha abandonado. Edificou cidade fortificada em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra eles, né, contra os israelitas, naqueles anos, quando que Abias, né, e Asa, seu filho, estava governando bem o povo de Israel, né? Era um povo temente a Deus, um rei temente a Deus, né? Por isso que estava fazendo de acordo com o rei Davi, de acordo com o que fez Salomão logo no início, né? Mas depois Salomão se perdeu. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las, né, de muro e torre, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo
e deu-nos repouso de todos os lados e edificaram, pois, e prosperaram. Né? Nesse tempo aí, eles prosperaram, né? Porque estavam corretos. Tem a asa, um exército, né? Tinha asa, um filho de Abias, que ficou no reinado, né? No trono de Israel, em lugar de Abias. Tinha asa, um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 e com 300 carros e chegou até Maressa, né? Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é, nada para ti é, nada para ti é ajudar. Que o poderoso, que o de nenhuma força ajudar-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os filhos etíopes fugiram. Porque toda a guerra desses reis, aí antes de haver esses reis, quando o povo israelita clamavam a Deus, né? Porque Deus fazia isso? Porque esse povo era um povo escolhido de Deus, né? O povo israelita era um povo que Deus protegia com unhas e dentes, né? No dito popular. Protegia. Quando eles oravam a Deus, que estavam bem com Deus, né? Quando eles estavam em obediência. E quando eles estavam em desobediência, Deus deixava morrer, não tinha boquinha. Deus deixava que eles morressem na guerra. Mas como eles, nesse tempo aqui, Abias, né? Foi um bom rei. Seu filho também foi um bom rei. Tudo na obediência. Então, Asa, que estava na frente dessa batalha, os de lá estavam quase o triplo dos guerreiros de Asa. Mas ele orou a Deus, pediu a Deus. Então, Deus deu ao poder do exército de Asa de guerrear e vencer, né? Porque desde lá atrás era 1 contra 1.000, um só vencia 1.000 oponentes. Deus dava o poder de um guerreiro vencer 1.000 dos seus inimigos. E aqui não é de se admirar que ele faça o mesmo. Então ele tinha 8.000, né? Ele tinha 8.000. Cadê? Deixa eu ver. Tinha 8.000, não, tinha 1.000.000, né? Tinha 1.300.000 com carro, né? Tinha 1.300.000, né? E o exército de Asa só tinha 300.000, né? Quer dizer, faça as contas. 300.000 para 1.000.000 quer dizer que o outro lado tinha quanto? 3 vezes mais do que o exército de Asa, né? 300 com 280 de Benjamim, 500, quer dizer, meia a meia, metade, o outro tinha 1.000.000, né? E aqui tinha 380.000 com 300, 500.000 para 1.000.000, né? Então, o que aconteceu? Prevaleceu, por quê? Porque ele clamou ao Senhor Deus
e disse: Senhor, nada para ti é ajudar que o poderoso que o de nenhuma força ajudamos, foi o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, né? Mesmo estando em dobro, né? Era 2 contra 1, né? Era 2 contra 1, mas mesmo assim eles prevaleceram. Por que prevaleceram? Porque Deus dava ao poder de guerra de vencer a eles. Todo o povo israelita, quando ia guerrear, que eles estavam de bem com Deus, obedecendo os seus mandamentos, Deus sempre dava o poder de vencer. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e as levaram as ovelhas em abundância e camelo, e voltaram para Jerusalém. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, e achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Então, era dessa forma, né? Quando ele estava com Deus, Deus estava com ele. Quando ele deixava Deus, aí tudo dava errado. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram e acharam, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E reinou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo o Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim e Manassés, né? E de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele.
E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa. 10º ano, né? E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzina. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram e acharam ao Senhor, lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa, depois, né, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo, e Aserá e Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os atos, porém, não foram tirados de Israel, contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa, né? Por quê? Porque estavam com Deus. Asa é o rei da Síria. Asa e o rei da Síria peleja contra Baasa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servo a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vais, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então, partida já saquearam o cofre lá onde era guardado, lá na casa de Deus, onde era guardado todo o ouro, toda a prata, lá saquearam logo depois de Salomão, né? E também saquearam todo o ouro que era guardado lá no reinado de Salomão, com Roboão, foi saqueado. E agora a Asa, né, tá pegando o ouro da casa de Deus, né, os ouros que tem lá, porque é tudo revestido de ouro. Então já começaram a despenar a casa de Deus que Salomão construiu, né? Como está dizendo aqui. Asa enviou os capitões de seus exércitos contra as cidades de Israel e eles feriram. Não é isso. É anterior. Né? O acordo há entre mim e ti trouxe o teu pai. Por quê? Ele enviou servo a Ben-Hadad, rei da Síria, né, que habitava em Damasco, que tirou toda a prata, né, está dizendo aqui. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor, né, e habitaram em Damasco. Por isso que vão despenando a casa do Senhor aos poucos, esse rei que vai entrando, né?
E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra a cidade de Israel, e eles feriram a Ijon, Adã e Abel-Maim e a toda a cidade armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou a Geba e a Mizipá. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimo carro e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Quer dizer, para esse rei de lá da Síria, ele não confiou, né? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Né? Porque Asa desobedeceu, Deus era com ele. Quando foi para lutar lá com os egípcios, Deus foi com ele e eles venceram a guerra. Mas contra o rei da Síria, ele nem sequer falou com Deus. Né? Tirou o ouro lá, mandou para o rei, tudinho, né, da casa de Deus, e Deus abandonou. O que é que acontece? Eles vão ficar contra ele, contra a Asa, né? Contra a Asa. Pois procedesse loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do trono, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Por quê, né? Porque vai ter guerra? Porque ele está infringindo. Ele era tão bonzinho, o rei Asa, né? Não estava seguindo seu pai, o que seu pai fazia, mas depois se bandeou para o lado do rei que fica adorando deuses, e ainda mais saqueando o templo do Senhor para dar o ouro, né? Porém, Asa se indignou contra o vidente, né? Que foi dar conselho a ele. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-no na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá, escrito no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro
que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfume e especiaria preparada, segundo a arte dos perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs soldado em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha formado. Esse é um rei péssimo, né? Esse Josafá e Jeosafá, né? E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalaís. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus caminhos, nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o seu reino na sua mão, e todo o Judá deu presente a Jeosafá, o qual teve riqueza e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos dos bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Bet-Ai, de Beni-Rail, e Obadias, e Zacarias, e Natanael, e Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com ele os levitas, Semaia, Netânias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com este levita os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a toda a cidade de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estava ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presente a Jeosafá e prata, como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, e edificou fortaleza e cidade de provisões em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, e homens de guerra, e valente em Jerusalém. E este é o número deles, segundo a sua casa paterna em Judá. Eram capitães dos milhares, chefes de Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zique, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000. Armados de arco e de escudo. E depois dele, Jazobade, e com ele 180.000 armados para a guerra. E esse estava no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. A aliança entre Jeosafá e Acabe. E tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em
Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir. E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim, e o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaias, filho de Inlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa o Micaias, filho de Inlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estava assentado, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaã, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este ferirás aos sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaia falou-lhe, dizendo: Eis que a palavra dos profetas, a uma voz, predizia coisa boa para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaia disse: Vive o Senhor, que o Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaia, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixamos de ir? E ele disse: Sube e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurei para que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor. Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelas montanhas como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim, e o que é bom? Porém, sempre o mal. Disse mais: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão a sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia: Desta maneira, e outro: Desta outra. Então saiu
um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Como que? E ele lhe disse: Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. E estão Zedequias, filho de Kenanã, chegando, feriu a Micaia no queixo e disse: Porque caminho passou de mim e o Espírito do Senhor para falar a ti. E disse Micaia: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaia e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão e de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaia: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povo todos, a guerra contra Ramote Gileade e a morte de Acabe. E subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros dizendo: Não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém, Jeosafá clamou ao Senhor e o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre a juntura e a couraça. Então disse o carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Enani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porque Josafá foi ajudar o rei de Israel, que era contra, né, o próprio povo, né, contra esse próprio rei mesmo, né?
mas ele ajudou. Então agora vai vir a ira do Senhor contra ele. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Beceba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse ao juiz: vede que o fizera, porque não julgai da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoa, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E Deus deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, em toda a diferença que vier a vós, que de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízo, admoestai-os, que não se faça culpado para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpado. E eis que Amazia, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Deus concede a Jeosafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dois dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Uzazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá no seu se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todo as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus, de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu quem domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, a teu amigo?
e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Sei, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazaniel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Era assim que Deus fazia quando o povo israelita estava em aflição, quando o povo vinha guerrear. Deus dava o poder, todo o poder de guerra para que eles vencessem, né? Amanhã descerei contra ele, e eis que sobem pela tadeira de Zi, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao sair Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai a Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram
os moradores das montanhas de Sei e para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros e uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que era corpos mortos que jazia em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam dentre eles riqueza e cadáver em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntou no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltério, com harpa e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarse, e fizeram os navios e Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios que se quebraram e não puderam ir a Tarse. Então, Josafá foi como Salomão. Eles sempre, o povo israelita sempre assim. Eles vão bem, vão bem, vão bem. Deus está ajudando. De repente, eles infligem aquilo que Deus faz, como também aconteceu como Jeosafá. Né? Porém, Eliasar, filho de Dodava, de Mereza, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com, porque ele se aliou com o rei Acasias, que era um rei mau, né? E o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarse. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Espero que
vocês permaneçam na legião de Deus, né? Seguindo em frente, abandonando, não fazendo aquilo da legião do mal, da legião de Satanás, né? Mas que vocês sigam a legião de Deus com muita saúde, muita paz, prosperidade, né? Para que possa ter a vida eterna. Não se esqueça de deixar um joinha aí no vídeo, né? Para ajudar no canal. E inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.